A semana no Senado foi marcada por decisões importantes na área de segurança. Relator do pacote anticrime, o senador Marcos Duval, apresentou à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, o seu parecer ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O senador deu parecer favorável ao projeto do governo, sem mudanças, para garantir a aprovação rapidamente. Colocado em votação pela presidente da comissão, senadora Simone Tebet, o parecer do senador Marcos Duval foi aprovado por unanimidade e seguiu para a votação em plenário, onde também foi aprovado por acordo de lideranças. O pacote anticrime só depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Bem, sobre esse tema nós vamos falar agora com o relator do pacote anticrime, senador Marcos Duval. Senador, era o resultado que o senhor esperava? Olha, na verdade eu esperava um resultado ainda pior. Nós estávamos esperando que viesse da Câmara dos Deputados um projeto em torno de 30% a 40% do que era proposto pelo ministro Sérgio Moro. Mas nós recebemos com quase 80%. Né? Então muita coisa foi preservada e muita coisa foi inserida ainda, colocada a penalidade ainda maior. Então a gente recebeu com muita alegria até. Né? Claro que tiveram alguns pontos que foram retirados, que são importantes serem recolocados, mas não vai dar para ser recolocado nesse pacote, mas nós vamos ter que trabalhar um projeto de lei para colocar as propostas do Moro que foram retiradas do pacote. E um dos pontos importantes, né, que foi excluído pela Câmara dos Deputados é aquele que trata do excludente de ilicitude, né, que dá algumas garantias ao policial, por exemplo, que está em ação contra o crime, caso ele cometa algum crime também nessa operação, em função do combate que se estabelece ali. É o caso, por exemplo, que acontece nos comunidades cariocas, né? Nessa luta contra o tráfico de drogas. O senhor acha que essa questão pode ser recolocada? Então, no pacote ela já está fechada, não tem como colocarmos mais nada, mas ela estava sendo, essa excludente de ilicitude estava sendo muito polêmica, porque as pessoas também não estavam tendo um conhecimento certo do que é isso. Todos estavam achando que era uma permissão para o policial matar. Né, sendo para que o juiz pudesse não penalizá-lo pelas mortes. Licença para matar, igual o 007. Exato, mas não é absolutamente nada disso. Qual era a garantia? Você acabou se envolvendo, você como policial acabou se envolvendo numa operação onde gerou uma morte. Uhum. Bom, depois ele iria iniciar uma investigação, ou pela Polícia Civil, né, Polícia Judiciária, ou Polícia Federal. Verificou que foi então um homicídio, quer dizer, o policial exerceu de forma ilícita o trabalho dele, ele ia para um júri popular, está previsto no pacote, e automaticamente já seria preso. Agora, se na investigação verificou que ele defendeu a vida dele ou a vida de terceiros, aí ainda não entra o excludente de ilicitude. Pronto, verificou que foi defesa dele ou de terceiro. Mas ele extrapolou, ele poderia ter cessado a agressão com 2 tiros, mas ele acabou fazendo com 5 tiros. Então, o juiz teria uma ferramenta para avaliar. Foi sob surpresa, sobre o estresse da situação. Então, o juiz iria minimizar, né, uma possível penalidade dele, mas já na área, já contabilizado e certo de que foi uma defesa dele ou de terceiro, não homicídio. Então, não tem nada a ver e essa ideia de que o brasileiro estava achando que é uma permissão para matar. E o que aconteceu em São Paulo tem gerado muitos questionamentos do tipo, então isso iria acontecer com mais violência, iam ter muito mais mortes. E o que aconteceu no Rio de Janeiro, aquele policial que acabou fazendo um disparo e matou a menina, recentemente saiu até o resultado da perícia e verificou que não foi em legítima defesa, porque o policial estava alegando que ele sofreu um disparo e por isso que ele revidou. Bom, verificou que não houve esse disparo e ele foi então acusado por homicídio. Então é exatamente esse cenário que iria acontecer. Foi acusado por homicídio, vai ser penalizado e vai ser punido por homicídio. Foi por defesa dele de terceiros, então vamos ver como é que foi. Excedeu, extrapolou o que ele aprendeu. Então o juiz poderia utilizar desse excludente de ilicitude, mas nesse cenário de defesa dele de terceiro. E sobre São Paulo, muita gente está questionando a ação da polícia, questionando se a polícia precisa ser treinada, ser treinada novamente, ser mudada a forma de operação da polícia e tal.
eu, de forma curiosa, fui parar, nunca tinha feito isso, mas fui parar para ter uma ideia de quantas abordagens a Polícia Militar faz no Brasil. E aí nós chegamos a um número de 250 mil policiais militares que nós temos no país. E desses 250 mil, eu peguei a metade, que é o grupo que está na rua trabalhando, porque a outra metade está na área administrativa, está em outras funções. E dessa metade que eu peguei, eu coloquei, dividi em grupos de 2. Porque o policial não trabalha sozinho, tem policiais que trabalham em dupla ou em 4, mas eu botei em 2. Normalmente eles fazem de 3 a até 50 abordagens durante o seu plantão de 24 horas. E aí eu calculei por menos, calculei com 3 abordagens num plantão de 24 horas. Não é nada, você que trabalha 24 horas a fazer só 3 abordagens, praticamente você não trabalhou. Mas eu calculei com o número mínimo. Nós chegamos a um número de 7 milhões de abordagens por mês. Então, se a gente pensar que são 7 milhões de abordagens por mês, nós não podemos achar que são 7 milhões de homicídios por mês, são 7 milhões de incidentes por mês e 7 milhões de tragédias por mês. Então, como é casos isolados, representa 0,00001% o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu no Rio, porque diariamente eles estão abordando gente pelo Brasil inteiro. Então a gente não pode achar que a polícia militar no país é despreparada, não está em condições, é preconceituosa. Temos que desconstruir essa fala e essa imagem que a sociedade tem da polícia. E, senador, esses pontos que foram excluídos, inclusive o excludente de ilicitude, o senhor pretende reapresentá-los por meio de projetos de lei específicos? Então, eu estou com o ministro Moro, nós estamos definindo como é que vai ser, se ele entra pela Câmara dos Deputados, se eu dou início aqui no Senado, tanto do excludente de ilicitude, como também do plea bargain, que é negociar o próprio, você confessar seu crime e você ter redução de pena. Mas isso é crimes menores, crimes até 4 anos de reclusão. Então não são crimes hediondos, crimes violentos, não tem nada a ver com os criminosos violentos. Criminosos violentos, a penalidade ficou ainda maior, mais rígida, passou de 30 para 40 anos, não tem progressão de pena, quer dizer, vai cumprir regime fechado. Então está ainda mais duro para quem está querendo permanecer no crime e no crime organizado. E também, o que é mais interessante do pacote, que as pessoas não perceberam ainda, é o fato dele dar ferramentas para que possa haver boas investigações, né? A perícia trabalhar com ferramentas e facilitar o trabalho das investigações para conseguir juntar as provas e levar, né, o Ministério Público levar os resultados. Os próprios magistrados falam, a gente tem que soltar porque não tem prova para manter ele preso, né? Então esse pacote ele tem vindo e vai vir e vai ajudar bastante nisso. Agora, um ponto foi colocado um jabuti, a nossa preocupação, quando nós estávamos analisando. Eu recebi aqui no meu gabinete o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro veio aqui muito preocupado e falou, olha, fomos ler, estudar, descobrimos que na Câmara dos Deputados colocaram esse jabuti. O jabuti é o seguinte, foi inserido, você está com ficha suja, você não pode se candidatar. Você negocia com o juiz, paga um valor e você automaticamente você está com a ficha limpa e pode se candidatar. Então abriu uma brecha muito perigosa. Como se fosse uma fiança, assim. Isso, exatamente. Então, ou seja, qualquer um... A ficha fica limpa de uma hora para outra mediante o pagamento. Exatamente. Quando negociou com o juiz... Você compra a ficha limpa? Basicamente com o dinheiro que você roubou, né, de corrupção. Então isso é muito preocupante. Nós então já comunicamos o ministro Moro, ele já estava também ciente, já foi comunicado ao presidente, Jair Bolsonaro, e ele vai vetar isso, ele vai tirar isso, né? Agora, depois vem para cá, a gente precisa, os senadores, manter esse veto, né? Vem para o Congresso, e o Congresso vai precisar manter a decisão dele de ter tirado essa cláusula dentro do projeto anticrime. Isso é muito perigoso, mas já foi dada a palavra que isso vai ser retirado. Então a sociedade pode ficar tranquila que nós estamos trabalhando para não ter brecha, para não facilitar a vida de nenhum corrupto, bandido, criminoso e tudo mais. Uma última pergunta, avançou também aqui no Senado Federal essa semana a questão da prisão em segunda instância. O assunto volta a ser discutido fortemente no Congresso, existe também uma PEC, uma proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor está vendo a retomada desse assunto? O senhor vê a possibilidade concreta de que a prisão em segunda instância volte a ser lei a partir do início do próximo ano? Olha, muito otimista, até porque
A sociedade está pressionando muito, isso é muito positivo. Tudo que está... O pacote anticrime durou 2 dias de tramitação aqui no Senado. Uma velocidade incrível, isso tudo por conta da movimentação da sociedade lá fora. E os novos, não só os novos senadores, mas os novos deputados federais, sabem da força que a sociedade tem, da força das redes sociais. Os antigos não, os antigos são mais relutantes a isso, né? Eles acham que o que está sendo protestado lá fora não vai chegar aqui dentro. Mas mostrou para o Congresso que a força das ruas está chegando com força aqui dentro e tudo foi dado com velocidade de acordo com a necessidade da sociedade, com a demanda da sociedade. Eu vejo de forma muito otimista, primeiro, por também ser uma PEC, mas ela é mais lenta, que está começando pela Câmara dos Deputados. Ela vai demorar, e a previsão é que ela se conclui mais ou menos para junho do próximo ano. E aqui a gente começou o projeto de lei, apesar de uma resistência do presidente do Senado, a Simone Tebet, presidente da CCJ, ela, junto, nós fizemos um abaixo-assinado, 43 senadores, nós fizemos um abaixo-assinado para que ela desse velocidade e não parasse o processo aqui. Então, um processo não vai atrapalhar o outro. Podem caminhar juntos, sendo que o do Senado, por não ser uma alteração na Constituição, ele é mais rápido, mais fácil e mais rápido de ser colocado em operação essa lei da segurança. Na sua visão, não seria necessário alterar a Constituição para restabelecer esse princípio? Então, pela Câmara dos Deputados, sim, vai haver necessidade da alteração da Constituição. Por isso que ela é mais lenta e vai lá para mais ou menos meio de junho para a gente ter ela finalizada. Aqui pelo Senado, não. É um projeto de lei, é bem mais rápido, mas também não substitui a outra, né? Os especialistas falam, a alteração na Constituição é melhor, vai dar mais garantia, é mais robusta, mas outros juristas também falam que o projeto de lei é importante também, entra em outro local dentro da Constituição. Sem ferir a Constituição. Sem ferir a Constituição. Ou seja, a gente quer rapidamente restabelecer a prisão em segunda instância, porque até o próprio pacote anticrime não vai dar resultado se não tiver prisão após a segunda instância. Muito obrigado, senador, pela entrevista. Eu que agradeço, sempre à disposição.